Então, gente, resolvi mostrar pra vocês essa pinturinha aqui, tá? Pintura em fralda. Como eu falei, ó, a minha tábua tá com cola nova, a minha tábua tá limpa. E eu já comecei a pintar aqui. Então, tô pintando primeiro a parte do rostinho, da pele dela. Utilizei a cor salmão bebê, tá? E estou fazendo a sombra com a cor jatobá, tá? Como eu falei pra vocês, o pincel é o 421, número 8, que eu tô utilizando aqui, tá? Como é um espaço pequeno, vocês podem estar utilizando um pincelzinho menor, porém com essa mesma referência, tá bom? Então, o que eu venho fazendo inicialmente é pegar a tinta de um lado só do pincel, tá? E colocando onde tem a sombra. Então, em volta de todo o rosto da Minnie vai ter sombra. Então, como o pincel ele é macio, você precisa, com o movimento circular, ir espalhando, tá? Essa tinta para a sombra não ficar no mesmo local, tá? Esfumando mesmo, ó. Se achar necessário, achou que ficou muita sombra, você pode voltar, pegar um pouquinho do salmão bebê e vir aqui, ó. Tá? Colocando, certo? Abaixo do narizinho, eu vou colocar aqui um pouquinho de sombra também, ó. Abaixo do nariz da Minnie, tá bom? Então, essa parte já tá pronta. Eu vou lavar o meu pincel. Vou trabalhar com um pincel menor, com a mesma referência, tá? E vou utilizar aqui, gente, um tom de vermelho, tá? Daí, você escolhe o tom de vermelho que você vai querer usar, tá? Eu vou pegar o meu vermelho vivo, só um minuto. Ó, vermelho vivo, pincel número 6, um pincel bem pequeno. O que eu venho fazendo, gente? Eu vou vir fazendo o preenchimento do vestidinho. Ó. O preenchimento do vestidinho, tá? A pintura em fralda requer um pouco de paciência, porque você trabalha com pincéis menores. Então, você precisa ter paciência para fazer o preenchimento da fralda, ó. Sua tinta, se puder, tá um pouquinho fluida, não pode ser muito, porque senão vai acabar borrando o seu trabalho. Mas a tinta também, ela não deve estar grossa, tá? Por enquanto, eu tô pintando, ó, na faixa própria para pintura, então é mais fácil. Agora, eu vou começar a pintar, ó, fora desta faixa. O pincel não corre. Então, como eu faço para colocar a tinta aqui? Eu venho com batidinhas, ó. Pego a tinta e vou dando batidinhas até a trama tá toda bem vermelhinha aqui, tá? É uma pintura mais demorada, porém é bem relaxante, sabe? Aqui, ó, tem que lembrar do braço. O vestidinho vermelho dela vai até aqui. E assim a gente vai preenchendo a fibra. Tá? Aqui, gente, ó, o vestidinho dela tá meio que levantadinho, mostrando a parte de baixo do vestido dela. Então, eu vou tá colocando aí um tom mais escuro, tá? Pra aparecer esse detalhe. Esse tom mais escuro que eu vou colocar vai ser o púrpura, tá? Com o mesmo pincel, eu apenas limpei ele, ó. Com o púrpura, eu vou vir com batidinhas e vou ir preenchendo aqui, ó.
tá? Pegar a tinta de um lado só do pincel e eu vou fazer a sombra aqui, ó. Com esse tom mais escuro de vermelho. Tem duas linhas, se vocês repararem aí no desenho. Ó. Com a mão bem leve, porque o pincel ele é macio. Então, requer um pouco de leveza na mão, tá? Agora, eu vou pegar o meu branco. Com o mesmo pincel, eu vou lavar e vou pegar um pouquinho do branco, ó, e vou fazer aqui a marcação, só pra dar uma leve iluminada. Fazendo esses detalhes aí do vestidinho dela, ó. Esfume pra não ficar muito branco. Quando você esfuma o branco em cima do vermelho molhado, ele fica um tom de rosa. Tá? Agora, com o pincel número 8... nós vamos estar fazendo o preenchimento das partes pretas, tá? Gente, tô reparando, esse meu desenho, eu esqueci de colocar uma parte bem aqui assim, ó. Que tem, tá? Então, ó, com a tinta preta, com o pincel maior, a gente vai fazer o preenchimento dessa parte toda aqui, ó. Tá? Atenção nos contornos, que é bem importante, ó. Então, na parte de baixo da orelha aqui, tem a faixa. Na parte de cima não tem a faixa, o meu desenho passou para cima. Então, eu acabo tendo, ó, um pouco de dificuldade para estar fazendo o contorno e principalmente o preenchimento da fibra. Tá? Quando passa um pouquinho assim, a gente pode até fazer, mas não pode passar muito, tá? Aqui, ó, entre a orelha dela tem um espaço bem pequenininho. Entre o laço, gente, desculpa. E do outro lado aqui também aparece, ó, a metade da orelha dela. E assim a gente vai fazendo o preenchimento. Ó, ali a fibra, onde não tem a faixa. Estamos fazendo essa parte aqui porque é uma parte que fica por baixo do laço. Se o risco tiver torto alguma coisa, vocês observem bem. E é a hora de consertar, é essa hora aqui que a gente tá fazendo a pintura, tá? Aqui, gente, ó, tem o bracinho dela, tá? Então, o bracinho da Minnie também é preto, né? Porque a Minnie e o Mickey se trata de um rato. Então, ele é preto aqui. Cuidado pra vocês não esquecer da luva, tá? A Minnie está sempre de luvinha. Se tiver dificuldade, pode estar fazendo aí com um pincelzinho menor. Ó, dentro da boquinha dela aqui também, ó. A gente faz o preenchimento de preto. O narizinho, com bastante cuidado, é preto também, ó. Ele tem que ficar oval, bem preenchido. Tudo bem?
Agora eu vou lavar o meu pincel. Aí, gente, como eu fiz o vestidinho dela vermelho, eu vou estar fazendo o preenchimento do laço todinho de vermelho, tá? Aqui, gente, não tenho muito trabalho, não. É só mesmo preencher a fibra. Demora um pouquinho porque a gente tá trabalhando com pincéis macios, então a gente precisa fazer com calma. Mas é só mesmo tá fazendo o preenchimento aqui, ó. Tá? Depois a gente vai vir com a sombra pra dar volume nesse laço aí. Ó. Atenção aqui nessa parte dos dedinhos da luva, porque a luvinha dela vai ser toda branca. Então, você não pode tá borrando aí com o vermelho, tá? No início, quem nunca pintou uma fralda pode achar difícil, complicado. Mas depois você já pega o jeito, já não fica mais tão difícil, tão trabalhoso. E quando a gente já tem certas informações, ajuda muito, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o preenchimento todo aqui, certo? E a gente vai continuar numa segunda parte dessa aulinha.